Olá, eu sou o professor Ricardo Abreu e o nosso eixo temático agora é Terra e Universo. Os nossos saberes é fases da Lua e eclipse. Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Uma luneta. Isso mesmo. Muito semelhante à luneta que Galileu aprimorou. Um holandês que fabricava óculos. Isso mesmo. Que teve a ideia de juntar uma lente aqui e mais outra lente aqui. Galileu ficou sabendo desse invento em 1608. E em 2 anos ele criou um projeto fantástico, um instrumento de medição científica. Isso mesmo. Ele aperfeiçoou, deu precisão e deu um embasamento científico e 3 vezes mais potente. Com isso, ele tem um instrumento agora que pode observar os corpos celestes. E Galileu, em 1610, ele faz uma descoberta sensacional. Na época, a Lua na cabeça do povo era uma bola de cristal perfeita. E aí, Galileu chega e fala: não é não. Cheio de crateras, vales, imperfeições. E Galileu, com o auxílio da sua luneta, ele trabalhando uma coisa que vai mudar toda a história da ciência, e hoje ele é o pai da ciência moderna, ele cria um método científico. E ele começa a mostrar para as pessoas que a Terra não era o centro do universo, meu padre. Um pouco de história. Para a gente poder falar sobre a Lua, a gente tem que conhecer um pouquinho a origem da Lua, tá? E uma das hipóteses mais aceitas é que a Terra ela foi atingida há mais de 4 bilhões de anos atrás por um planeta do tamanho de Marte, um pouco menor que a Terra. E dessa colisão muito violenta, ela inclinou o eixo da Terra. Ou seja, se eu pegar um transferidor, né, e medir esse ângulo de inclinação da Terra, é de 23 graus. Pessoal, foi um impacto violento. Pedaços, né, ficaram em órbita da Terra, foi agregando detritos, e como você está vendo na animação embaixo, se formou a Lua. Movimentos da Lua. A Lua, ela tem uma rotação, ela gira ao redor do seu próprio eixo. Para completar a rotação, são necessários 27,5 dias, que você pode ver aí no desenhozinho. A revolução é o movimento que a Lua faz ao redor da Terra. Esse movimento é sincronizado. Por isso que a Lua sempre tem uma face voltada para o nosso planeta. Isso mesmo. E nós temos o quê? A face oculta da Lua, que é aquele outro lado que a gente nunca consegue ver. E aí surgiram muitas conspirações na internet, dizendo que do outro lado da Lua tinha base de extraterrestres, bases secretas americanas, e as sondas têm mostrado ao contrário. Então, de vez em quando, a internet tem umas baboseiras, né, pessoal? Não pode acreditar. As fases da Lua representam quão iluminada está a face voltada para a Terra. Nós temos 4 fases. Lua nova, a face visível da Lua não está iluminada. Nessa fase, não vemos a Lua no céu. Quarto crescente, quando metade da Lua começa a ser iluminada. Lua cheia, a face visível da Lua está totalmente iluminada pela luz solar. E a quarto minguante, quando metade da Lua deixa de ser iluminada. Você pode ver aí no seu desenho, tá bom? Curiosidade tecnológica. Toda aula nossa tem uma curiosidade tecnológica. Primeiro, o foguete Saturno V, que para levantar todo esse maquinário, né, sair da gravidade terrestre, teve que ter uma potência tremenda, né? O módulo de comando, né, e o módulo lunar acoplado. E a cápsula e o módulo lunar saindo da superfície lunar. Pessoal, todo esse projeto não foi de interesse científico, mas político, numa coisa chamada Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos, de outro lado, União Soviética. A União Soviética, em 1961,
colocou o primeiro homem em órbita, o cosmonauta Yuri Gagarin. Cosmonauta porque lá na Rússia se chama-se cosmonauta, tá bom? E ele disse aquela frase célebre: a Terra é azul. Bom, o orgulho ferido americano não deixou passar. E começaram a desenvolver um grande projeto. Em 1969, mais especificamente 20 de julho, o homem pisou na Lua. Mas grande para a humanidade. E essa frase entrou para a história. Mas não podemos nos esquecer que Neil Armstrong não estava sozinho. Tinha Collins e Aldrin junto, né? Trabalhando em equipe, tá bom? E mais 11 astronautas americanos também pisaram na Lua. E agora o eclipse lunar. Eclipse lunar é facinho de entender, pessoal. Quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Olha só, a Terra aqui na minha frente, meu iluminador vai fazer o papel do Sol. E olha só a Lua aqui, ó, indo aqui por trás, ó. A Terra se posicionou. Olha a Lua aparecendo aqui de novo. Olha só que legal, pessoal. O eclipse lunar é facinho de ser entendido, tá bom? O eclipse solar acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Olha só, aqui eu tenho a Terra, a fonte de luz está aqui na minha frente. Olha só, eu vou formar uma área, uma sombra interna, né? Vamos segurar aqui, a Lua está balançando muito. Então, olha só. Formou uma sombra interna que a gente chama umbra. E a sombra externa, penumbra, tá? A Lua e as marés. Pessoal, a Lua ela tem uma gravidade. Quando a Lua está posicionada em um lado da Terra, olha só, as partes moles vão ser atraídas, que no caso é a água, e nós vamos ter a maré alta, enquanto desse lado a maré ela é baixa. Mas a atração gravitacional junto com o Sol, a atração gravitacional vai ser muito maior. Olha só, eu tenho a Lua e o Sol junto. Aí nós vamos ter as marés mais altas, né? E que provoca, às vezes, até algumas inundações aqui na cidade de São Vicente. Começa a sair água até pelo bueiro. Não é culpa de ninguém, pessoal. Na verdade, é que as casas foram construídas na mesma linha da rua. Elas teriam que ser construídas pelo menos de meio metro a 1 metro de altura do nível, né? Então, toda vez que tiver maré muito alta, vai inundar, tá certo? Não tem jeito. Existe até uma lei na prefeitura, né, na cidade de São Vicente, que regulamenta a construção das casas. E as casas têm que estar bem mais altas que o nível da rua. Outra coisa importante é como a agricultura é influenciada pela Lua. Isso daí não é misticismo não, pessoal. Que às vezes a vovó fala que tem uma data melhor para se plantar porque uma determinada lua. Hoje a ciência ela explica esse fenômeno. E nós temos aqui um técnico agrícola, isso mesmo. Você pode fazer o curso técnico na área agrícola, já que o Brasil é o maior exportador do mundo de grãos, né? É a área do futuro, né? Que a gente fala, né? Onde vai dar muito dinheiro, né? Na verdade, já está dando muito dinheiro. Ele diz o seguinte, o nome dele é Rodrigo Antunes, ele é da Emater do Rio Grande do Sul, e ele diz, plantar de acordo com as fases da Lua é bastante produtivo. O ciclo da Lua crescente, da nova até a cheia, que é a fase iluminada, né? Ele orienta que é bom para fazer enxertos ou transplantes de plantas, estas que precisam ser replantadas a cada ano. No ciclo após a Lua cheia, tem a minguante, que se caracteriza pela fase menos iluminada e é melhor podar as plantas perenes. E agora, hoje nós temos uma sugestão super legal, que é um filme de aventura, né? E além do mais, real, né? Ou seja, é um fato verídico. Então eu tenho uma sugestão de alguns filmes que você vai escolher para assistir. Apolo 13, Os Eleitos, A Conquista da Lua, A Viagem à Lua, ou o filme O Primeiro Homem, que é o último filme sobre a vida de Neil Armstrong, o astronauta. Quem sabe você se interessa pela área e vai ser um dia um astronauta, tá certo?
Só que para ser astronauta tem que estudar bastante física, tá? Tem que ser piloto de avião, tem que entrar para aeronáutica. É um trabalho bem duro, tá bom? Mas vale a pena sonhar um pouco. E agora, com você, acesse o nosso blog e realize as atividades de 39 e 40.